Então vamos dar continuidade aqui. Vamos dar uma olhadinha em algumas questões. Após as questões eu vou fazer comentários referente a alguns termos que são utilizados no momento em que vai se elaborar a questão, que muitas vezes o aluno acaba encontrando dificuldade, certo? Então, vamos lá, voltando para os slides para a gente dar continuidade à nossa aula referente aos vírus, ok? Primeira questão, observem bem, prestem atenção na leitura para depois voltar para mim e eu realizar o processo de explicação da mesma. Os bacteriófagos são constituídos por uma molécula de DNA envolta em uma cápsula de proteína. Existem diversas espécies que diferem entre si quanto ao DNA e as proteínas constituintes da cápsula. Os cientistas conseguem construir partículas virais ativas com DNA de uma espécie e cápsula de outra. Em um experimento foi introduzido um vírus contendo DNA do bacteriófago T2 e cápsula do bacteriófago T4. Corta aqui para mim. Prestem atenção. Gente, foi realizado esse experimento, como eu acabei de ler a questão. Vai produzir-se um vírus, mas com duas partes, certo? O capsídeo e o material genético de vírus diferentes. Foi denominado T2 e T4. Então, prestem bastante atenção na leitura, na resolução dessa questão. Porque foi produzido um com material de dois diferentes, mas sendo da mesma espécie. Beleza? Então, volta lá para a questão, para a gente dar continuidade. Pode-se prever que a descendência desses vírus terá, preste atenção, no processo de multiplicação, cápsula de T4 e DNA de T2? É claro que não. Prestem atenção que no processo de multiplicação do bacteriófago, que foi o exemplo que foi citado para a explicação do ciclo dos vírus, os ciclos virais, apenas a parte que vai ser inserida no interior da célula hospedeira é o material genético, certo? A cápsula fica para o lado de fora. Então, prestem atenção que na questão está dizendo, DNA é do bacteriófago T2, cápsula do T4, certo? Então, prestem atenção. Pode-se prever que a descendência desse vírus terá cápsula de T4 e DNA de T2. Alternativa errada. B. Cápsula de T2 e DNA de T4. Gente, de T4 não é para ter nada, porque a cápsula fica para o lado de fora, certo? Continuando. C. Cápsula e DNA, ambos de T2. Essa é a alternativa a ser marcada. Volta para mim aqui, porque essa é a alternativa a ser marcada. Essa alternativa vai apresentar-se da seguinte maneira: como o que vai ser inserido para o interior dos vírus, ou da bactéria, vai ser o material genético, as substâncias que serão produzidas vão ter como base o seu material genético, que no caso é o T2. Então, tanto a cápsula, certo, quanto o material genético terá que ter como origem o T2. Por isso que a alternativa C é a alternativa correta. A D, prestem atenção, cápsula e DNA ambos de T4. T4 era a cápsula, como eu disse, ficava para o lado de fora. Mistura de cápsula e DNA de T2 e T4. Não tem como, porque o T4, repetindo mais uma vez, como ele fica para o lado de fora, não participa em nenhum momento do processo reprodutivo desse vírus. Beleza? Então, vamos lá para a próxima questão. Na próxima questão, nós temos uma tirinha bastante interessante, o NESP 2009. Observe a tirinha que alude à gripe influenza A H1N1. A tirinha diz o seguinte, vírus não é propriamente um ser vivo. Não passa de uma cápsula de proteína que contém DNA ou RNA. Um simples grileiro invasor de células que não tem vida própria fora delas. Me pegou de jeito o danado. Essa tirinha, corta aqui para mim,
Essa tirinha vem apenas citando as principais características, estruturas virais, certo? Vem informando as suas estruturas, vem informando que fora da célula hospedeira ele acaba não apresentando vida, ou seja, atividades, mas a partir do momento que ele invade uma célula, ele consegue desenvolver suas atividades e muitas vezes acaba apresentando-se, certo? Doenças, originando doenças, beleza? Então, ó, vamos voltar para o nosso slide para dar continuidade às nossas questões. Preste atenção. Na tirinha, o personagem afirma que os vírus podem ser de DNA ou RNA e que estes não têm vida própria fora das células. Esta última afirmação se justifica, pois os vírus de... Prestem atenção aí na leitura para a gente resolver essa questão. DNA não apresenta genes para RNA mensageiro, ribossômico ou transportador, utilizando-se de todos esses componentes da célula hospedeira. B. DNA apresentam todos os genes que necessitam para a sua replicação, utilizando-se apenas da energia e nutrientes da célula hospedeira. C. DNA apresentam apenas os genes para RNA mensageiro e para a sua replicação utiliza-se dos demais elementos presentes na célula hospedeira. D. RNA não apresenta nenhum gene e por isso são incapazes de replicar seu material genético, mesmo quando em uma célula hospedeira, utilizando-se desta apenas para obtenção de energia. Por último, RNA são os únicos que apresentam seus próprios ribossomos, os quais ocorrem sua síntese proteica. Utilizam-se da célula hospedeira apenas como fonte de nutrientes. Corta aqui para mim. Gente, a alternativa correta para essa questão será a C. A gente pode ir facilmente realizando eliminações com alguns trechos referentes às questões citadas, certas opções citadas, como por exemplo informando que o RNA vai apresentar um ribossomo, no qual vai sintetizar sua proteína. Os vírus não apresentam essa estrutura, essa organela. Quem vai apresentar é a célula hospedeira, certo? Então, a alternativa correta para essa questão é a C. Vamos dar uma olhadinha por que é que as outras estão ou são erradas. Ó. A A, por exemplo, não apresentam genes para RNA mensageiro, ribossômico ou transportador, utilizando-se de todos esses componentes da célula hospedeira. Eles irão apresentar sim, certo? Esse vírus apresenta um DNA no qual vai incorporar, apresentando sim essa capacidade. A B. Apresentam todos os genes que necessitam para a sua replicação, utilizando-se apenas de energia e nutrientes da célula hospedeira. Eles não vão apresentar todos os genes. Ele utiliza, logo, ele não apresenta nem ao menos o metabolismo próprio, certo? A D. Não apresenta nenhum gene e por isso são incapazes de se replicar. Os vírus que apresentam material genético RNA têm a plena capacidade de se replicar sim. Nós acabamos de falar sobre o retrovírus que apresenta transcriptase reversa. E por último, a que eu tinha citado que apresenta os ribossomos. Eles não apresentam. Os vírus apresentam apenas uma cápsula que vai envolver e proteger o material genético. Beleza? Então, ó, vamos para a próxima questão. Na próxima questão, Unifal 2008. Vamos lá, fazendo a leitura. Os estudos sobre as formas de replicação dos vírus intensificaram-se nos últimos anos, objetivando encontrar meios mais eficientes de prevenção e tratamento de doenças virais nos seres humanos. Tais estudos têm demonstrado que existem diferentes tipos de vírus e diferentes formas de replicação. Os vírus de RNA de cadeia simples podem ser divididos em 3 tipos básicos, conhecidos como cadeia positiva, vírus de cadeia negativa e como
retrovírus, certo? Corta aqui para mim bem rapidinho. Os vírus, por serem parasitas intracelulares obrigatórios, como nós já conhecemos essa interação ecológica referente ao parasitismo, vai existir o parasita e o hospedeiro. Nessa relação, apenas um ganha, o outro terá prejuízo. No caso do parasitismo, vai adquirir doenças, podendo vir à morte. Mas só que não é objetivo do parasita fazer com que o seu hospedeiro morra, porque se o hospedeiro morrer, ele acaba morrendo também. Em relação às viroses, gente, qualquer doença que não se sabe, qualquer doença causada por vírus, que não se sabe, certo, qual tipo de vírus causou aquele mal, aquele malefício, recebe o nome de virose. Quando se conhece a doença, aí determina-se o tipo de vírus, determina-se também a doença. Quando não se conhece o tipo de vírus que acaba causando esse malefício, recebe o nome de virose. E os vírus acabam causando viroses, várias as viroses humanas. Tem a H1N1 que está em evidência, certo? O papilomavírus, que esse ano foi até ministrado vacinas gratuitas para as meninas até 13 anos de idade, certo? O HIV, que nunca sai do foco. E por último agora, que está mais em foco, sendo citado nos jornais, o ebola, certo? Por isso que eu disse que esse tema é bastante interessante e nós temos um cuidado com ele, beleza? Então volta aí para o slide para a gente dar continuidade às nossas questões. Com relação aos diferentes tipos de replicação dos vírus, analise as afirmativas abaixo. Os retrovírus contêm cadeia simples. Contém cadeia simples de RNA, enzima transcriptase reversa e produzem DNA tendo como molde o RNA viral. O que eu acabei de ler está praticamente correto, tudo certinho. O retrovírus contém cadeia simples de RNA, a enzima transcriptase reversa, certo? E que acaba produzindo DNA tendo como molde o RNA viral. Vamos para essa segunda aí, Os vírus de cadeia negativa possuem RNA genômico com as mesmas sequências de base nitrogenadas dos RNA mensageiros formados. Dessa maneira, moléculas de RNA servem de molde para a síntese de moléculas de RNAs complementares à cadeia. Isso não está correto, certo? Olha só o que acontece. Esse RNA negativo, ele vai realizar o seguinte processo. Prestem bastante atenção. O RNA do vírion tem sentido negativo, complementar ao RNA mensageiro, e precisa, portanto, ser copiado no RNA mensageiro complementar de sentido positivo, para que essas proteínas possam ser feitas. Assim, além de precisar codificar para uma molécula de RNA polimerase, depende desse RNA. Esses vírus também precisam empacotá-los no vírion para que ele possa fazer o RNA infectar a célula, certo? Então, essa segunda opção, ela está errada. Vamos fazer a leitura dessa terceira opção. Os vírus de cadeia positiva possuem RNA genômico, com sequências de bases nitrogenadas, complementares às do RNA formados. Dessa maneira, a molécula de RNA serve de molde para a síntese de RNA mensageiro. Essa questão também está errada. Nesses vírus que apresentam o RNA de cadeia simples positiva, o RNA genômico do vírion é de mesmo sentido que o RNA mensageiro e, portanto, funciona como um RNA mensageiro, que pode ser traduzido imediatamente, certo? Em relação à infecção da célula hospedeira. Por último, essa 4. Os retrovírus contêm uma cadeia de RNA dupla hélice, que serve de base para a transcrição do DNA necessário à replicação. O retrovírus apresenta apenas uma cadeia simples de RNA. Então, vamos para as alternativas. Marque a alternativa correta. Como eu já fui citando quais estavam corretas e quais estavam erradas, apenas a alternativa que apresenta-se correta é a 1. A alternativa para ser marcada nessa questão é a letra D, certo? Então,
partindo para a próxima questão. Na nossa próxima questão, vamos falar de um tema, por exemplo, que foi citado logo há pouco, certo? O papilomavírus. Então, Enem 2011, uma questão bastante recente. O vírus do papilomavírus, HPV, na sigla em inglês, causa o aparecimento de verrugas e infecção persistente, sendo o principal fator ambiental do câncer de colo de útero nas mulheres. O vírus pode entrar pela pele ou pela mucosa do corpo, o qual desenvolve anticorpos contra a ameaça. Embora, em alguns casos, a defesa natural do organismo não seja suficiente, foi desenvolvida uma vacina contra o HPV que reduz em até 90% as verrugas, 85,6% os casos de infecção persistente, em comparação com pessoas não vacinadas. O benefício da utilização dessa vacina é que pessoas vacinadas, em comparação com as não vacinadas, apresentam diferentes respostas ao vírus HPV em decorrência da... Preste atenção nas alternativas. A. Alta concentração de macrófagos. B. Elevada taxa de anticorpos específicos anti-HPV circulantes. C. Aumento na produção de hemácias após a infecção por vírus HPV. D. Rapidez na produção de altas concentrações de linfócitos matadores. E. Presença de células de memória que atuam na resposta secundária. A alternativa para nós marcarmos nessa questão seria a E, certo? Por quê? Prestem atenção, cortem aqui para mim, por gentileza. As respostas imunitárias que o corpo acaba desenvolvendo, ela pode ser classificada em primária e secundária. A primária é uma resposta lenta, certo? Ela acaba sendo lenta porque é a primeira vez que você acaba entrando em contato com esse antígeno. Já a resposta secundária é a segunda vez que você acaba entrando em contato, certo, com esse vírus. Mas só que, como foi ministrada uma vacina, aí preste atenção como é que a vacina acaba agindo no nosso organismo. A vacina é composta de antígenos, certo, que apresentam mortos ou até mesmo problemas que não conseguem infectar, ou seja, não conseguem desenvolver os sintomas da doença. Mas o nosso corpo acaba reconhecendo esse antígeno como um agente estranho. Então, acaba produzindo anticorpos que são células altamente específicas para o combate contra aquele agente. Nós produzimos anticorpos específicos. As células que acabam produzindo esses anticorpos são os linfócitos B. Os próprios linfócitos B também acabam se transformando em, acabam se transformando em células de memória. Células de memória essas que, quando, por algum acaso, o corpo vir a entrar em contato com esse determinado antígeno, ele acaba produzindo anticorpos para combater esse agente antes mesmo que ele venha a desenvolver os sintomas. Então, a resposta acaba sendo muito mais rápida em relação às pessoas que foram vacinadas. As pessoas que apresentam a vacina, a resposta é mais rápida, certo? Porque apresentam essa célula de memória. Já vão apresentar anticorpos específicos para aquela doença. As pessoas que não foram vacinadas, se entrarem em contato com o vírus, como vai ser a primeira vez, o vírus vai ter plena capacidade de se desenvolver, se multiplicar e acabar ocasionando os sintomas, ou seja, a doença em si. Beleza? Então, a alternativa correta para essa questão seria a E. Então, vamos agora para a próxima questão. Vamos lá, próximo slide relacionado à nossa questão. Só um segundinho. Vamos fazer o seguinte, corta aqui para mim. Em relação às doenças, certo? Falando sobre as viroses, como eu tinha citado para vocês, o que é que nós podemos vir a
apresentar de maior quantidade de conhecimento para vir a desenvolver certas questões, principalmente quando são utilizados certos termos. Como os vírus acabam causando doenças, nós necessitamos conhecer alguns termos para facilitar o desenvolvimento das questões, certo? Então, vamos lá. Doenças, ou seja, patologias, problemas que são ocasionados por certos seres presentes no nosso planeta, como vírus, bactérias, nematelmintos, latelmintos, os vermes em geral, protozoários, certo? Agentes patológicos que vão acabar causando patologias às doenças, certo? Em relação a essas doenças podem ser classificadas de duas formas básicas, por exemplo, doenças emergentes, certo? E doenças reemergentes. O que seria uma doença emergente? O que seria uma doença reemergente? A doença reemergente é aquela que já aconteceu em uma determinada localidade, acabou sendo, vamos dizer assim, controlada, certo? Ou até mesmo eliminada, mas que com o tempo acabou surgindo novamente. Então acaba recebendo o nome de reemergente. E doença emergente? Doença emergente é aquela que é desconhecida da ciência, certo? Não se conhece o agente transmissor, certo? Não se conhece o agente etiológico, eu vou já explicar do que se trata, ou até mesmo uma doença que nunca tinha ocorrido naquela determinada região e que está acontecendo pela primeira vez, certo? Doença que acontece em uma determinada localidade pela primeira vez, recebe também o nome de doença emergente. Ou então uma doença que não se conhece, não foi nem descoberta ainda, ou seja, não é conhecida pelo mundo científico, recebe o nome de emergente. Agora, a doença que já aconteceu, certo? Acabou sendo controlada, certo? Erradicada, mas com o tempo surgiu novamente, recebe o nome de reemergente. Em relação aos processos de transmissão, certo? Vai existir um termo que nós iremos chamar de vetor. O que seriam os vetores? Os vetores, gente, são aqueles que acabam transmitindo a doença de um indivíduo para o outro, certo? É quem realiza o processo de transmissão, os vetores. Às vezes a gente acaba acometendo determinados erros, como por exemplo, quem é que causa a dengue? É o mosquito. O mosquito não causa, o mosquito apenas transmite. Quem causa é o vírus, certo? O mosquito apenas vai acabar transmitindo o Aedes aegypti, beleza? Então ele é o vetor. Esse vetor, nós podemos também citar ele como sendo uma parte passiva ou até mesmo ativa. A forma passiva ocorre a transmissão através da água, de alimentos contaminados, do ar. A forma ativa a partir de um ser vivo, como por exemplo, no caso do mosquito, certo? Então, os vetores vão ser os seres que transmitem essa doença de um indivíduo para o outro. O agente etiológico nada mais é que o causador. É o ser que vai acabar causando, certo, a doença, podendo ser um vírus, uma bactéria, protozoário, uma verminose, certo? Então, esses são os agentes etiológicos, são os causadores do certo mal. Profilaxia, medidas profiláticas, são as formas de como você pode vir a prevenir determinadas doenças, certo? Medidas profiláticas são medidas preventivas, são as formas de como você pode vir a evitar determinados agravos à saúde. Nós podemos citar, por exemplo, várias as formas. Vamos citar aqui a AIDS. Quais são as formas de você vir a prevenir e evitar o vírus HIV? O vírus HIV, primeiro, como ele pode vir a ser transmitido? O mais citado e mais conhecido através do ato sexual sem uso do preservativo com uma pessoa que, por exemplo, apresente-se infectada. Compartilhamento de material pérfuro cortante. São as formas de ocorrer a transmissão, certo? Transfusão de sangue, onde esse sangue apresente-se contaminado. No momento do parto, se a mãe apresentar-se infectada com o vírus, pode vir a transmitir esse vírus para o bebê. Por isso que uma mãe que apresente-se infectada necessita realizar o parto cesariano, não pode ser normal. No momento de amamentação, pode ocorrer também esse processo de infecção, certo? Já que o vírus pode ser encontrado
no leite materno. O ato sexual, o uso de preservativo, não só o ato em si com a penetração, por exemplo, e sim o sexo oral também, porque na secreção pode, ou seja, vai encontrar-se também, certo? Então, evitando esse processo, isso serão as medidas profiláticas, certo? Então, ó, vetor é o agente que acaba transmitindo. Agente etiológico é quem vai causar esse mal. Medidas profiláticas são medidas preventivas em relação a essas patologias, que são as doenças. Em relação às doenças, como elas podem ser classificadas? Emergente e reemergentes. Beleza? Então, gente, ó, prestem bastante atenção nesse assunto relacionado aos vírus. Prestem bastante atenção em relação ao seu ciclo reprodutivo, às suas estruturas presentes, certo? A classificação referente ao seu material genético, o vírus que apresenta esse DNA, o RNA de cadeia simples, positivo e negativo. Preste atenção nesses detalhes, porque esses detalhes eles podem vir a acabar sendo cobrados, certo? Em determinadas questões, como eu tinha citado, principalmente em biologia. Mas esse mesmo assunto pode vir a ser cobrado em história, em geografia ou até mesmo um tema para a redação. Ok? Lembrem-se, são seres acelulares, formas particulares de vida, certo? Se são acelulares, não apresentam essa organização celular. Eles não vão apresentar célula eucarionte, muito menos procarionte, certo? Devido a não apresentar essa organização celular, esses vírus não podem ser inseridos nos 5 grandes reinos, os quais todos os seres vivos são inseridos, certo? Os seres vivos são inseridos e classificados nos 5 grandes reinos, por exemplo, referente ao tipo e ao número de célula. Por exemplo, o reino Monera. O reino Monera, especificamente os seres presentes nesse reino, eles vão se apresentar sendo procariontes e obrigatoriamente unicelular. No reino Protista, eucariontes, podendo apresentar-se como sendo unicelular, pluricelular. O reino dos fungos, eucariontes, unicelulares, pluricelulares. O reino vegetal, eucariontes, pluricelulares. Animal, eucariontes, pluricelulares. Certo? Preste atenção que para classificar os seres vivos nos reinos, por exemplo, eles necessitam apresentar essa organização celular. Os seres referente ao tipo de alimentação também foi classificado nos reinos, se são autótrofos, heterótrofos. Infelizmente, os vírus, devido não apresentarem essa característica referente à organização celular, não puderam ser classificados, certo, em um desses reinos. Ok, gente? Então, prestem bastante atenção nessas características, em tudo isso que foi citado durante a nossa aula, certo? Resolvam as questões novamente. Prestem bastante atenção no processo de multiplicação lítico, lisogênico, que alguns vírus acabam inserindo apenas o material genético, outros, literalmente, acabam sendo englobados devido a o seu envelope apresentar 2 vertentes, como, por exemplo, o envelope do vírus da AIDS. Ele vai apresentar a estrutura lipoproteica da célula que ele já hospedou. E quando ele foi ser, vamos dizer assim, liberado, acabou levando parte daquela membrana, por isso ele vai apresentar uma estrutura lipoproteica, que vai auxiliar no processo de reconhecimento, certo? Ao ser englobado, reconhece e a cápsula vai ser destruída. Já o bacteriófago, como a gente viu o exemplo, só vai ser inserido o DNA. Beleza, gente?